Começando de novo então, live número 7, Cássio Panucci, pastor na cidade de Assis, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que só usa o nome do Senhor Jesus, não tem placa. Meus queridos, nós queremos conversar com vocês, os amigos aí do grupo e outros, nas quartas-feiras, por volta entre 7 e 8 horas, antes da reunião que eu tenho agora às 8 horas, eu quero conversar com vocês a respeito de Apocalipse, escatologia, a ciência do estudo das coisas do fim. Então, se você se interessa pelo assunto, você pode conectar conosco e pode fazer alguns comentários também sobre aquilo que nós vamos falar. Está aí o Juvenil Nogueira. O assunto é esse, é um assunto interessante. Eu vou começar com um texto em Daniel 12, 14, um texto para lá de atual, Daniel 12, verso 4. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, analise você. Nós estamos vivendo esse tempo do fim ou não? Olha só, Daniel, por volta de 700 anos antes de Jesus, ele teve uma espécie de uma visão, teve uma ciência do que iria acontecer. E nessa visão, ele viu que a ciência, que as pessoas correriam de uma parte para outra. Você imagina uma pessoa, numa época que só tinha cavalo, jumento, estrada de terra, sem todas essas tecnologias que nós temos hoje, e de repente ele tem um vislumbre, uma visão do futuro, em que as pessoas estão nas cidades e os carros estão andando para lá e para cá, os trens, os aviões, as motocicletas, bicicleta, as pessoas. Imagina ele vê uma cidade grande, e volta para o seu tempo e fala: meu Deus, o que eu vou escrever? As pessoas correm de um lado para o outro e a ciência se multiplicou. Quem achar que nós não estamos nesse tempo é de uma ignorância muito grande, porque não sabe nem analisar aquilo que nós estamos vivendo. Há alguns anos atrás, ó, o Walter Marcolino, tudo bem, Walter? Há uns anos atrás não tinha nem televisão colorida. Eu lembro quando começou a televisão colorida, depois começou a internet, e agora os avanços são tremendos em todas as áreas. Até na genética, os clones, os transgênicos, um monte de coisa. Não, a ciência se multiplicou. Ninguém pode dizer que não. Então nós estamos no tempo do fim. O livro de Apocalipse, Jesus envia ele através do anjo ao apóstolo João, com detalhes e acabamentos. Mas o profeta Daniel já tinha visto muitas coisas, até uma certa parte, e também deixou a sua mensagem a respeito do assunto. Não só em Daniel, mas em outros livros da Bíblia, nós temos algumas preparações das coisas da escatologia que são completadas nos evangelhos e depois no Apocalipse. Então, durante esse tempo que nós vamos ter entre 7 e 8 horas, nas quartas-feiras, nós queremos conversar a respeito destas coisas. Quem realmente achar que nós estamos no tempo do fim, precisa entender que aquilo tudo que está no Apocalipse vai começar, já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. O trabalho do inimigo é desvalorizar a verdade. Ruth, Fernando Henrique, glória a Deus. Desvalorizar a verdade, do tipo assim, vou falar a respeito do açúcar. Hoje mesmo vi no UOL, falando contra o refrigerante e contra o açúcar. Um negócio que eu falo desde 1979 que eu estudo isso daí. Mas você fala a verdade e um monte de gente fala a mentira e eles vão prevalecendo. Mas passa o tempo, e as pessoas vão caindo na realidade. Mas mesmo assim, agora, as pessoas já estão acostumadas com a mentira. Eles acostumam com a mentira e não se importam com ela. Então,
Esse é o trabalho do mal. Mesmo que você fale a verdade, né, o mal quer desvalorizar as coisas para você, né, para que você não tenha certeza. Você precisa ter certeza para você agir. Então, nessas coisas do fim, né, Luiz Carlos de Souza e Silva, seja bem-vindo. Nessas coisas do fim, eu tenho visto muitos homens de Deus e mulheres de Deus falando muita besteira, falando coisas erradas a respeito do Apocalipse. E o Apocalipse é um livro perigoso, né? Quem lê lá em Apocalipse 22, 18 e 19, você não pode tirar nem acrescentar nada, senão você tem penalidades. Você fica amaldiçoado imediatamente. Então, muita gente, por estudar a coisa com muita simplicidade, muito por alto, né, sem ter revelações realmente profundas de Deus a respeito daquilo ali, principalmente o que quer dizer cada parte daquilo ali. Se você não estudar a fundo, você vai falar besteira, né? Tem um monte de gente aí dizendo que todo mundo vai passar pela tribulação, né? Outros estão falando que ninguém vai passar pela tribulação. Todos os cristãos, todos os crentes vão ser arrebatados antes. Mas não há base. O Ítalo é meu vizinho. Não há base para isso. Não há base para a pessoa acreditar. Nós precisamos ir pela palavra de Deus e pelo Espírito, porque vai acontecer no nosso tempo, né? Os sinais que precedem, né, o arrebatamento, eles já aconteceram, né? Eles já estão acontecendo, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção em Israel. Boa noite, Ítalo. Prestasse atenção em Israel. O terceiro templo, o templo que era o de Salomão, que foi destruído no ano 70, né? Foi reconstruído, depois foi construído, agora vai ser a terceira vez que ele vai ser construído. A hora que ele estiver de pé, funcionando, praticamente a coisa já está no fim. E está tudo preparado, tudo pronto para que isso aconteça. Isso é história, isso não é Bíblia, isso não é religião, isso aí não é a religião A ou B, é história. Preste atenção em Israel, que as coisas estão acontecendo, né? Então, em 2012, eu fiquei um pouco incomodado com essas coisas do Apocalipse, porque há muita contradição. Você fala uma coisa, 10 caras falam outra coisa, e eles se contradizem, eles brigam entre si, e ninguém chega num acordo. Eu falei, eu vou começar a estudar. E eu comecei a estudar, pela misericórdia de Deus, e eu li o Apocalipse dia após dia, desde 2012, né? Uma hora eu contei, eu tinha lido 120 vezes, mas sinceridade, não tinha entendido quase nada. É um livro selado, é um livro que ele tem que ser revelado. O Espírito de Deus tem que falar alguma coisa sobre ele, senão você não entende o que está escrito. Você entende a letra, você pode decorar que nem um papagaio e fazer uma interpretação da letra, mas não é essa que vai funcionar. Você precisa que o Espírito de Deus te fale alguma coisa. Isso. Então, voltamos, né? Então, deu às 8 horas, né? Eu vou começar a reunião da igreja, mas antes eu quero encerrar dizendo que eu estou me baseando em pessoas que leram o Apocalipse, estudaram o Apocalipse muito mais do que eu, gigantes na fé, né? Estou falando de Watchman Nee, Witness Lee, pessoas que estudaram 50 anos a questão. O Watchman Nee ele lia o Novo Testamento uma vez por semana. Ele leu durante 30 anos, ele leu 1440 vezes pelo menos o livro de Apocalipse e o Novo Testamento, para poder ter uma opinião, para poder falar alguma coisa que prestasse. Mas hoje as pessoas leem aí algumas vezes a Bíblia e fazem um cursinho aí de fim de semana, não sei do que, por correspondência, não sei aonde, e